Bom, boa noite a todos. Hoje estamos iniciando mais uma reunião de urologia aqui, Serviço de Urologia da UERJ. Hoje a aula é com o professor José Anacleto Rezende, ele é professor da UERJ, é coordenador de urolaparoscopia do Instituto CRISP, Faculdade Suprema, é um amigo, um nome expoente aí da urologia carioca e nacional. E ele vai falar sobre prostatectomia laparoscópica e vai falar o passo a passo de como ele faz. E a gente chamou também o João Felipe Nunes. O João é um amigo também, um ex-residente lá do Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Ele fez pós-graduação em uro-oncologia, não é isso, João? Lá em Barretos. Isso, lá em Barretos. Ele é do Pará, mas até onde eu sei ele tá mais em São Paulo por hora, né? É verdade. A gente tem visto aí os vídeos dele aí de prostatectomia laparoscópica, então a gente chamou ele para comentar e trocar essa figurinha. Então, o chat está aberto, as pessoas façam as perguntas e a gente vai moderando aí. A gente vai de 8 às 9, aí o horário é todo seu. Anacleto, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela sua presença e do João também por se disponibilizar aí essa noite aí de estar conosco. Obrigado, Paulo. Na verdade, o espaço é todo nosso, né, João? Vamos com certeza, fazer um bate-papo aqui. E já que a gente está focando principalmente aqui para os residentes, é uma coisa que eu vejo que é de muito interesse, né? Então, assim, hoje, né, eu coordeno uma pós-graduação lato sensu em laparoscopia lá em Juiz de Fora, né, na Faculdade Suprema. E eu percebo que muitos colegas urologistas que saem das capitais e vão para outras regiões, né, eles têm uma dificuldade muito grande ainda em manusear, ou seja, em operar por laparoscopia. E um grande interesse da imensa maioria das pessoas é a prostatectomia, né, a prostatectomia radical, HPB, né, mas de uma forma geral eu vejo isso. Tanto é que na pós-graduação eu fiz 3 módulos só de prostatectomia, porque o interesse é tanto e a gente sabe que demanda de uma habilidade cirúrgica um pouco maior, de um tempo maior de treinamento. A gente sabe que a curva de aprendizado não é pequena para fazer uma prostatectomia laparoscópica. O robô vem ocupando um espaço interessante nisso aí, né, que tem reduzido cada vez mais a curva, mas aquilo que a gente estava conversando anteriormente, esse conhecimento anatômico, ele é muito interessante, tanto para a laparoscopia ou o robô, e a gente vai ver que a partir do momento que o cirurgião ele ganha essa expertise, esse know-how, a tendência é que você evolua de uma forma bem satisfatória. E eu vou discutir aqui com vocês um pouquinho do que a gente conversou, um pouquinho da gente operou. A doutora Marina Ramírez, a doutora Marina Molulo também estavam nessa cirurgia, e eu gostaria da participação das duas também, né, porque elas viveram um pouquinho isso, né, e eu gostaria de saber o que vocês acharam, o que foi mais difícil na hora, não agora, mas depois eu quero saber a experiência de vocês. O que passou pela cabeça de vocês? Falaram, não quero fazer isso não, a laparoscopia é muito difícil, é complicado, não é para mim não. É interessante a gente ouvir o outro lado também, porque eu vi que vocês deram uma desistida em algumas coisas, e eu quero saber o porquê disso, tá? Mas vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou compartilhando? Vamos sim, Anacleto. Sim. Então, assim, rapidamente, né, a gente tem algumas formas de acessar. As mais convencionais na laparoscopia, na robótica, a via extraperitoneal ou transperitoneal. A gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Na via transperitoneal, você tem maior espaço para trabalhar, geralmente o menor tempo de dissecção, menor incidência de linfocele, maiores dificuldades nos pacientes brevilíneos, né? E na técnica, extraperitoneal, você tem algumas vantagens e desvantagens. Então, na extraperitoneal, às vezes eu vou precisar de algum sistema diferenciado ou não. Hoje você consegue fazer essa dissecção do retroperitônio, né, de uma forma bem tranquila. Isso eu aprendi muito com o professor Mirandolino, que tem uma expertise maravilhosa. Então, ele nos ajudou, me ajudou muito nisso. Então, assim, a gente vê que nem sempre é necessário esses dispositivos, mas você tendo esses dispositivos, a gente ganha tempo, né? Então, essa dissecção a gente faz basicamente da mesma forma, essa dissecção para
convencional para cirurgia no espaço de Rexus, né? O cuidado que a gente tem que ter para não violar o peritônio, porque senão você pode atrapalhar toda a sua cirurgia. E o grande problema aqui é que a gente trabalha num espaço muito pequeno. Então, assim, se você já tem alguma dificuldade ali em manipulação dessas pinças, desses trocáteres, nessa situação de acesso extraperitoneal, isso pode se tornar uma dificuldade ainda maior. Então, aqui a gente consegue identificar, não sei se dá para vocês perceberem aqui, né? A incisão, geralmente, da ótica, ela fica abaixo do umbigo, em torno, aí, às vezes, de 1 a 2 centímetros abaixo do umbigo, né? E as funções laterais ficam muito próximas à linha mediana, e todo esse espaço se torna um espaço reduzido, né? Então, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais apertado, e aí isso acaba solicitando um pouquinho mais da expertise do cirurgião. Aqui, então, a gente tem outros tipos de posicionamento. A gente pode utilizar quase que em linha para fazer essa técnica extraperitoneal também. O robô a gente acaba utilizando dessa forma, ou pode ser arqueada, mas na cirurgia robótica você acaba fazendo isso, ou na laparoscópica. Eu acho que isso depende muito da escola que você vem, da forma que você acaba funcionando. E a gente vê que, na imensa maioria das vezes, a gente faz essa abordagem transperitoneal. Então, eu, particularmente, gosto muito dessa primeira punção. Eu não tenho feito muito essa punção supraumbilical. Eu acabo aproveitando a cicatriz umbilical para entrar com a ótica por aqui, né? 1 a 2 centímetros medial e superior, faço essas punções laterais, e no meio termo, no meio espaço, principalmente na lateral do reto abdominal, eu faço essa segunda punção, tanto à direita quanto à esquerda, fazendo um formato arqueado. Existe esse outro formato, essa outra disposição, né, que é essa disposição em W, que pode ser feita também, mas eu não tenho muito esse hábito. Existem outras também. Eu, particularmente, gosto dessa posição, porque eu tenho o hábito de ficar à esquerda do paciente e eu trabalho com a minha mão direita nessa punção um pouco mais alta e a minha mão esquerda aqui. Então, eu fico numa posição que a gente acaba brincando, que é a posição do churrasqueiro, né? A maioria dos colegas que eu vejo operando, e isso eu gostaria de escutar o João, né? Eles operam com a mão esquerda nesse trocárter e a mão direita nesse trocárter. Você, João, como é que você... É isso aí que eu queria comentar, Anacleto. Eu, particularmente, a gente faz acesso transperitoneal, né? E eu faço a configuração em W. E eu me acostumei a trabalhar em forma de toureiro, né? Acho que fica até mais fácil. Enfim, acho que é mais questão de costume mesmo. Mas essa punção mais aí para retal eu faço um pouco mais em cima. E a punção da ótica eu faço supra-umbilical transversal. E a gente lá em Barretos acabou realmente se habituando a fazer dessa forma, né? E a gente praticamente não tinha nenhuma chance de hérnia, né? Incisional por conta disso, e o acesso era bem mais fácil, né? A gente não tinha tanta dor no ombro por conta de cirurgia prolongada, justamente pelo modo no modo a churrasqueiro, né? Que a gente trabalhava, né? Isso aí veio do Elinei? Isso veio basicamente do Elinei, né? Mas assim, todo mundo foi criado por ele lá também, né? E aí isso foi perpetuando, e lá a gente fazia quase 100% dos acessos mesmo transperitoneal, né? E assim, quando a gente fala desses acessos, vocês vão ver que cada um vai trabalhar de uma forma um pouco mais lateral, um pouco mais medial. Eu acho que o mais importante é o cirurgião ficar numa ergonomia que permita ele trabalhar com mais facilidade e não se cansar muito. Exemplo, aquelas pessoas que têm uma grande envergadura, elas conseguem ficar na cabeça do paciente e trabalhar com muita tranquilidade. Agora, aqueles cirurgiões que têm baixa envergadura, isso é ruim, porque ele não consegue ficar na cabeça do paciente, ele fica todo torto. Então, consequentemente, eles não vão ter uma boa desenvoltura cirúrgica. Exemplo, né?
o Aníbal. O Aníbal tem uma envergadura muito grande, então ele fica na cabeça do paciente, estica o braço dele vai praticamente lá na pelve do paciente. Então, ele não tem problema nenhum em ficar na cabeça do paciente, né? Agora, tem gente que não vai conseguir. Então, acho que a gente tem que se adequar a essa realidade de cada um, né? Mas eu, particularmente, gosto de ficar à esquerda do paciente, na posição aqui de churrasqueiro, e trabalho bem, né? Eu consigo acessar bem a pelve, mas a gente pode ficar na posição de toureiro, pode ficar na cabeceira, na posição de churrasqueiro. Eu acho que isso aí vai depender muito do próprio paciente, se ele é longilíneo, se ele é brevilíneo, a sua envergadura, se a mesa realmente faz um trem adequado ou não. Às vezes isso pode dificultar um pouco a sua vida também. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui sobre... Fala, João. E geralmente você dá uma lateral quando você... Um lateral não tenho hábito, não. Não tenho hábito, não. Tá? Eu ia até me aprofundar um pouquinho mais aqui, mas vou acabar deixando isso aqui para uma outra oportunidade, né? Vamos direto aqui ao vídeo. Então, assim, uma vez a gente... Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ele está pausado ainda. Pode dar o play para a gente ver. Como é que está aí? Está funcionando, Cleto. Oi? Está funcionando, está funcionando. Está funcionando? Eu vou dar uma paradinha aqui, porque esse aqui é outro ponto importante quando a gente começa. Eu sempre gosto, a minha preocupação muito maior às vezes é com o sigmoide do paciente. Às vezes a gente não se preocupa com isso, mas o sigmoide que fica ali no oco pélvico, se você deixa esse intestino muito ali abaixo, ele pode dificultar às vezes quando você solta essa bexiga. E aí você perde o seu espaço anterior, seu espaço de rétios, às vezes por causa de uma coisa boba. Então, dependendo do paciente, se ele tem um implante ou se ele tem o sigmoide implantado um pouquinho mais alto, que não me permite tirar o sigmoide da pelve, eu gosto de soltar um pouquinho esse sigmoide para que eu possa retirar o máximo de sigmoide ali e retificar, abrir um espaço grande aqui posterior para que eu possa aí então começar minha cirurgia. Esse é um ponto que eu sempre falo para todo mundo. Uma vez dando o start, né, uma preocupação que às vezes vê, essa incisão umbilical, as pessoas às vezes ficam preocupadas porque não vou conseguir ter um acesso bom inicial. Realmente, a incisão umbilical, você trabalha muito perto de onde você tem que começar a abrir aqui, pegar os ligamentos umbilicais obliterados para acessar o espaço ali pré-vesical. Mas uma vez você iniciando tudo isso, a coisa já começa a acontecer um pouquinho mais fácil. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer é o meu auxiliar tracionando, fazendo como se fosse um leque nos dois ligamentos umbilicais obliterados. O meu auxiliar traciona no sentido posterior e lateral e eu puxo de um lado. Aqui eu gosto de abrir o peritônio até lá embaixo, próximo ao canal inguinal, principalmente meu ponto de referência, o deferente. Então, eu vou abrindo esse peritônio até o deferente para que eu possa mobilizar lateralmente muito bem essa bexiga para que, então, eu consiga... Diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está à esquerda do paciente e está no modo churrasqueiro, né? Agora... Isso. E à direita está o seu auxiliar, não é isso? Aquele Sim. grafperzinho ali, né? Aquela fenestrada ali, né? Exatamente. Ou seja, o meu auxiliar ele está agora apenas utilizando um dos portais. Ele não está utilizando os dois, né? Então ele está com essa pinça aqui na fossa ilíaca direita. O meu hook está para o umbilical à esquerda e meu braço esquerdo está ali na região mais inferior na fossa ilíaca à esquerda, tá? Próxima à crista ilíaca anterosuperior. Então, aqui eu gosto de abrir esse peritônio. Vocês conseguem ver o deferente aqui, ó, a Marina ajudando aqui, abrindo. E aí, esse é um espaço um pouco baixo. No momento que você acessa, ó, aí eu mostrando o deferente, eu vou... Depois, o cuidado que a gente tem que ter aqui para não ir muito lateral, para você não pegar grandes vasos. Aqui o risco que a gente tem de pegar a ilíaca externa não é pequeno, a gente tem que ponderar isso, né? E aí você vai liberando e vamos lá, até você chegar e conseguir identificar o arco público. João, até agora, algo diferente?
Acho que não, eu acho que é basicamente isso mesmo, é você ter a referência dos deferentes ali dos dois lados, né? Que aí senão vai ter erro. Na hora de entrar mais ali no oco pélvico, realmente tem que ter cuidado principalmente com a veia, né? A artéria ela está um pouquinho mais atrás e a veia ali é um pouco mais perigosa, né? E também tomar mais cuidado naqueles pacientes que têm uma hérnia inguinal já operada e que geralmente fica um pouco mais aderido, né? Eu parei esse vídeo um pouquinho aqui, porque aqui eu acho que é um ponto interessante. Eu gosto aqui agora, principalmente quando eu vou acessar ali o espaço de Retsus propriamente dito, em direção ao plexo de Santorini, eu gosto de entrar bem próximo à bexiga para que eu possa identificar a bexiga e não ter depois dois trabalhos, ou seja, um retrabalho de acessar o espaço e depois ter que tirar aquela gordura que está em cima novamente. Então, eu gosto de já bem próximo à bexiga, né? Vocês vão ver que eu vou soltando a gordura em direção ao pubis e vou já limpando a bexiga e a próstata. Ali a gente vê o nervo obturador, dá para ver nitidamente os vasos ilíacos externos aqui, né? E eu vou bem rente à bexiga, vou soltando essa gordurinha e colocando essa gordura para o pubis, tá? E você vê que automaticamente eu já limpei a próstata aqui, né? E num segundo momento eu vou ali em cima e retiro essa gordura toda. E isso aí eu consigo sair em bloco com mais segurança. E é uma sistematização que eu já venho fazendo e para acelerar um pouquinho mais. Cuidado que a gente tem com algum vasinho ali, né? Tá muito rápido, gente. Tá dando para vocês entenderem? Residentes, como é que tá? Tá dando para ver, né? E aí eu vou limpando em direção ao pubis para retirar aquela gordurinha que a gente geralmente tira. Anacleto, essa gordura você manda para patologia porque mando. aparece linfonodo aí, né? Sim, sim, sim. Alguns trabalhos mostram aí, às vezes, até a chance de 3% de linfonodo aí, né? Exato. Então, acho que vale a pena mandar tudo. Esse aqui eu costumo mandar também para patologia. Mando, sempre mando. Tá? Eu coloco aí como linfonodo pré-prostático, periprostático, alguma coisa assim. Tá? Mas eu mando sim. Aqui é outro ponto que, uma vez limpado, né, é aquele ponto que todo mundo vira e fala: onde está a próstata, onde está a bexiga? Então, aquelas manobras que a gente acaba fazendo com o balão, traciona um pouquinho para ver o balão, né? Então, tudo isso é importante. E se você limpa de forma adequada, você consegue ver nitidamente onde está a cápsula, onde está ali a musculatura detrusora, tá? Então, na laparoscopia, né, eu tenho o hábito de abrir lateral. Em algumas situações eu tenho mudado um pouquinho essa técnica em decorrência da robótica, né? Não tenho aberto, mas para fins de ensinamento e treinamento eu abro a face endopélvica para que a gente possa facilitar e dar esse ponto com mais segurança, né? Até você identificar o assoalho pélvico, toda a musculatura, vai de um lado, vai do outro. E a gente vê que uma vez você limpando bem essa gordurinha, você consegue enxergar as estruturas. Então, a chance de você ter alguma lesão inadvertida de alguma veia, algum vaso, diminui bastante, né? E aí esse passo é um passo trivial, mas a gente tem que ter muito cuidado, lembrando que os vasos, principalmente ali posteriores ao ligamento pulprostático, ali existem alguns vasos e podem ter alguma anomalia vascular que a gente pode ter um sangramento maior, né? Então eu percebi que eu poderia ter limpado um pouquinho mais, então eu vou em cima do ligamento, você vê que eu vou bem superficial, eu não aprofundo a minha secção, porque as veias estão logo ali atrás, é só para soltar um pouquinho mais o pulprostático, para que eu possa passar então o ponto com mais segurança e mais tranquilidade. Vocês vão perceber que eu mudei a minha mão. Olha lá, João, minha mão agora foi para o outro lado, tá vendo? Então aqui agora eu estou trabalhando na posição de toureiro. Mas é momentaneamente, é apenas um momento para que eu possa passar o ponto, porque a angulação aqui vai ser melhor quando eu estou desse lado,
né? Ou seja, eu fui para o lado direito, para a punção paramediana à direita do paciente, para o umbilical à direita. E você vai ver que a partir do momento que eu passo esse ponto novamente, eu volto para a posição de churrasqueiro aqui. Tudo à esquerda do paciente. Eu puxei, tirei a minha pinça e voltei para cá. Vocês perceberam? Aí eu volto a trabalhar a lateral confortavelmente para não forçar ali meu braço, meu ombro direito. E o resto todo, os nós, os pontos e tudo mais, eu trabalho sempre à esquerda do paciente. Ou seja, nos 2 portais que eu fiz, à esquerda, na face ilíaca esquerda do paciente. Cleto, realmente um comentário aí nessa parte. Quando você não tem um segundo auxiliar ali para tracionar a bexiga, como é que você faz? Aqui, nesse momento? Não, meu primeiro auxiliar faz tudo. Na verdade, o que? Você está falando de segundo, né? Uhum. Cara, existem algumas alternativas, né? Às vezes, quando eu não tenho segundo auxiliar, mas isso aí eu dificilmente eu opero sem segundo auxiliar, eu não vou dar esse mole, não, né? Mas o que a gente pode fazer, às vezes, é você não abrir a linha média, deixar a bexiga presa. Tem gente que gosta de abrir só lateralmente, aqui em cima, deixando a bexiga presa, né? E aí você pode fazer algumas trações, mas na verdade a gente acaba utilizando, sempre operando com o segundo auxiliar. Eu não tenho operado sem o segundo auxiliar, não. Você tem feito isso? Como é que você tem resolvido isso? Geralmente aqui é um pouco mais difícil a gente ter o segundo auxiliar, né? Então eu já me habituei, eu faço um ponto transcutâneo, igual como se fosse fazer uma pieloplastia, né? Uhum. Eu faço um ponto entrando um pouco lateral em relação à ótica, e esse ponto atravessa a pele, né? Pega a bexiga e volta de novo, igual como se fosse fazer a pieloplastia. Às vezes eu tenho dificuldade quando o paciente é muito obeso, e às vezes eu tenho usado ultimamente, geralmente eu pego a pinça e eu prendo ela na própria coxa do paciente, né? Com uma gaze ali, e aí ela fica tracionada, né? Mas eu tenho usado o ponto porque aí o ponto fica ali, eu posso tracionar um pouco mais, eu posso folgar. Isso tem me ajudado bastante, né? Aí outro ponto que eu vejo que é muito difícil das pessoas entenderem aí é aquele limite, né? Aquele planinho ali para você abrir entre a próstata e a bexiga, né? Então, se você limpar adequadamente, você começa a enxergar isso aí melhor e o próprio balão da sonda te ajuda bastante. Outro ponto importante que eu quero mostrar aqui para vocês, até diminuir, são as fibras musculares. Então, quando você entra no plano certinho e começa a tracionar, você começa a ver as fibras circulares, puxando um pouquinho mais, você começa a ver as fibras longitudinais. Então, é sinal que você está no caminho certo, que você está ali no plano próximo à uretra. Está vendo as fibras longitudinais, né? Então, é sinal que você, daqui a pouquinho, você já vai estar abrindo a uretra e você já vai enxergar o catéter vesical, né? É importante aqui você fazer uma boa hemostasia para não sangrar, porque se fica sangrando, você não enxerga esse plano de forma adequada. Então, aqui é um momento que vale a pena você ir mais devagar, vai com calma, para que você não erre o plano, porque às vezes você pode estragar a sua cirurgia, é aqui, né? Na maioria das vezes eu vejo que aqui talvez seja um dos planos mais chatinhos, né? Para você fazer um colo pequeno, para você não ter que depois ficar se preocupando em reconstruir. Então, identificando esse plano certinho, identificando ali as fibras longitudinais, uma vez abrindo, você vai estar em contato aí com a uretra. Ó, abriu, a sonda está ali, a gente continua a nossa cirurgia. Algum macetezinho, João? Alguma coisa que você queira comentar com os residentes? Geralmente eu faço uma incisão aí em V invertido. Se eu tenho disponível alguma pinça ultrassônica ou então realmente um ligachu, eu faço essa primeira marcação com essa pinça de energia, porque já dá uma boa selada já nesses vasos superficiais. E a grande dica é essa, realmente é ter um campo limpo, uma próstata bem limpa, né? Tirar toda aquela gordura que fica ali em cima. E aí depois que eu vejo ali as fibras longitudinais, eu não vou logo em cima, eu vou comendo sempre pelas laterais. Eu vou comendo até lá embaixo, mas não vou tão lateral assim, porque aí se eu vou muito lateral, eu acabo pegando aqueles vasinhos, né? E aí se realmente
estiver sangrando, não adianta insistir. Às vezes é melhor pegar um pontinho de Vicryl 3.0, dar ali e fazer uma boa hemostasia. Porque senão o colo fica muito grande e aí a cirurgia não começa a andar, né? E uma preocupação que eu fico vendo alguns colegas é, vou fazer um colo muito pequenininho e tal. Então, assim, se você estiver tendo alguma dificuldade, isso é uma coisa que eu vi lá em Orlando, né, quando eu estava com o Patel. O Patel não tem o menor pudor com relação a colo vesical. Ele abre, faz aquele buraco enorme na bexiga e depois resolve. E uma coisa que eu estava até discutindo com o Aníbal, ele também não tem essa preocupação, não tem esse pudor, não. Porque se você fica com o colo grande, você depois fecha em raquete. Então, ele tem tido resultados maravilhosos com isso, né? Aqui eu gosto de passar essa sondinha, passa aquele ponto que você falou para fixar a bexiga, né? Eu gosto de fixar aqui na sonda, puxa a sonda para cima e dou uma tracionada. Fala, Paulo. Além disso também, não é um foco comum, mas é em relação à margem, né? Porque eu vejo sim. Com uma isso é bem comum. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com o colo que entra na próstata, né? Então, às vezes, vale a pena, abre um pouquinho mais o colo. Essa tração na bexiga aí agora eu acho que é fundamental, né? Para você fazer o acesso ali mais posterior, para você começar, então, identifica às vezes o osteoureteral, a barra, sem maiores dificuldades, para você fazer o que precisa ser feito aqui e evitar entrar na próstata e você errar o plano e deixar margem, né? Aqui a tração na bexiga é muito importante, até você acertar o plano, depois que você entra, aí a mão esquerda do cirurgião tem que ter uma delicadeza maior na hora de tração dessa bexiga, porque senão você começa a rasgar o colo, você começa a abrir cada vez mais, né? Então, às vezes, vale a pena você ter essa visão, você puxa um pouquinho, volta. Se está sangrando, é sinal que você está entrando muito na bexiga. Então, aí você vai tateando, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, eu gosto de pegar, levanto, vejo por dentro da bexiga se eu estou num plano adequado. Essa próstata precisa estar bem tracionada. A sonda você passou um fio, né? Sim, passei um fio para levantar suprapúbico aqui. E aí a gente começa a ver que quando você pega aquele contorno da próstata ali, aquelas fibras musculares acabam, pronto, ali, ó. Vocês conseguiram perceber que eu já consegui acessar o espaço que eu queria? Ali agora eu entro com o aspirador, com a pinça e pronto. Só de vulsionar, você já está no espaço posterior. Tá? A gente já consegue ver, ele já começa a ver vesícula seminal, deferente, tá? Então, eu acho que esse primeiro tempo aí, para quem está começando, esse tempo talvez é um dos tempos mais difíceis, né? Nessa etapa da cirurgia. Então, acho que vale a pena ver bastante vídeo, porque isso aí é visão, não tem jeito. O cirurgião tem que estar enxergando e tem que estar habituado com essa anatomia, né? A partir daí, então, a gente começa a tracionar a vesícula. Você tem feito algo diferente aí, João? Eu tenho sempre que possível, eu tento preservar o colo. Eu não faço assim, não tento fazer aquela preservação muito agressiva. Fico mais preocupado naqueles pacientes que têm que tem fragmento positivo na base, né? Que tem maior risco ali de dar margem. E assim, eu sou a favor de tentar fazer uma preservação, porque eu acho que melhora um pouco em relação à continência precoce do paciente. Eu acho que ao final dos 12 meses vai tudo igual. E eu geralmente uso uma pinça como se fosse um baby cock, que a gente chama de mini lap, aí para fazer essa parte do colo, que ela é bem mais delicada e eu consigo, digamos assim, tatear um pouco mais a minha tração, né? Para não tentar rasgar tanto o colo vesical. E aí, que uma parte muito importante aí, acho que é do auxiliar, né? E não tracionar tanto o colo, aspirar, dar uma boa exposição. E o que eu tenho percebido é que as pessoas que eu tenho ajudado realmente a fazer prostaté, eles têm muita dificuldade em fazer esse plano posterior, né? Achar aquelas fibras retotrigonais ali da bexiga, eles têm muita dificuldade, né? E uma dica que eu sempre dou, se tiver um espaço muito pequeno, tiver difícil para achar, abre bem aí as laterais da bexiga para dar um campo operatório maior, né? Isso aí. Tem algumas pessoas que às vezes estão fazendo, inclusive, o acesso lateral,
né? Não sei se você já viu, faz o acesso lateral, bem lateral, e tem tido bons resultados, né? Apesar de eu não ter experiência com isso, mas... E aí, assim, se você tem outro tipo de energia, né, que não a monopolar, isso te dá também um pouquinho mais de segurança, de mais conforto, uma ultrassônica, uma liga-chu, né? Mas vamos supor, nós não temos isso às vezes em alguns lugares, então a gente acaba utilizando monopolar, mas é importante você se preocupar sempre com a hemostasia, para que você possa enxergar um pouquinho melhor todas essas estruturas, porque se começa a sangrar demais, você pode se perder, né? Você tem ligado, você tem colocado algum clipe aí no deferente, no ducto ejaculador? Geralmente eu uso, né? Mas se tiver pinça de energia, eu vou direto com a pinça de energia. Eu acredito que não tem um risco maior de fazer aí uma espermatocele ou algum tipo de coleção. E uma dica que eu dou aí é quando você... geralmente eu faço logo a dissecção dos dois deferentes, né? Então, eu faço uma dissecção logo medial até a face de Denevalier e tento procurar logo a ponta da vesícula, né? Que aí fica mais fácil a minha dissecção, né? Não sei se vocês viram ali, a pontinha do clipe deu uma mordidinha na vesícula seminal, vocês viram? Aí eu tive que voltar para resgatar ali a parte da vesícula. E aí, uma vez tracionado, você vem ligando os vasinhos, vesícula e tudo mais, e vem achando a ponta dessa vesícula, né? Aí, feito dos dois lados. João, como é que você tem feito aí para decidir se vai fazer a preservação intrafacial, interfacial, extrafacial? Você começa aqui agora ou você se programa para quando você estiver indo mais lateral? Barretos, na verdade, eu aprendi a fazer muito a via anterógrada, né? E depois que eu saí de Barretos, eu comecei a fazer muito a via retrógrada, né? O acesso retrógrado. Então, eu já decido na hora, enfim, eu vejo todos os dados pré-operatórios, né, em relação ao estadiamento, eu utilizo muito a ressonância, assim, apesar da ressonância ter uma falha para poder predizer invasão extracapsular microscópica, mas eu acho que ela tem um papel fundamental aí no pré-operatório e geralmente eu tento fazer uma preservação intrafacial ou interfacial, né? E aí, nesse plano aí posterior, eu tento soltar o máximo possível, desde a base até lá o ápice, porque eu acho que isso facilita na minha dissecção retrógrada, né? Eu acho que um grande recado é você começa a planejar a sua dissecção neurovascular, nervosa, a sua preservação nervosa é agora aqui, nesse tempo, né? Não sei se você concorda, né, João? Porque aqui você entrando na face de Denevalier e rebatendo, ou entrando em interface ou abaixo, se você entrar num plano errado, isso pode te custar muita fibra nervosa aqui posterior. Então, aqui que é o início da sua preservação nervosa. Então, não é somente se preocupar lateralmente ali com o feixe principal, não. Aqui que você tem que começar a se preocupar com essa dissecção. Então, uma vez levantadas as duas vesículas, bem rente à próstata, né? Você vai dissecando, solta o máximo que puder, porque a sua preservação nervosa ela começa aqui. Se você entra e faz uma boa dissecção e uma boa preservação, uma vez que você vai lateralizando tudo isso, você entrando no plano adequado, você consegue preservar muita coisa de fibra nervosa lateral. Lá em clipe. Pode falar. Lá em Barretos, eu vi o Ednei fazendo muito ali o trocate. Ele colocava um trocate adicional ali suprapúbico, né? Para tentar simular o robô, né? A pinça do robô. Então, ele usava o suprapúbico e ficava ali tracionando a próstata, né? E aí ele ficava com as duas mãos basicamente livres, né? Isso também é uma outra dica para quem estiver começando, né? Um macetinho aí para você fazer preservação intrafacial. O que você costuma utilizar de marcador anatômico aí para descrever a sua técnica como sendo intrafacial ou não? Certo. Nesse caso, eu geralmente eu faço logo uma ligadura embaixo, assim que eu faço ali a dissecção da Denevalier, eu já coloco já um hemolock um pouquinho mais ali embaixo
ali na base da próstata. Eu tenho utilizado muito aquela artéria que o Patel descreveu, né? Então eu vou tentar sempre ela medialmente, né? E ali você não consegue achar nenhum vaso, nenhum nervo. Você só penteando ali a próstata você consegue fazer toda a liberação ali do feixe, né? Outro ponto importante que eu vejo alguns colegas deixando margem é nesse momento aí, ó. Antes de entrar um pouquinho lateral, às vezes ele sobe um pouquinho para tentar preservar o máximo de nervo e ele acaba deixando e entrando um pouquinho na próstata. É nesse ponto aqui, principalmente nos pedículos laterais principais, que são mais na base. Depois que vão um pouquinho mais lá para frente, você consegue ver o contorno liso da próstata, fica até bem mais fácil, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento aí, principalmente nos pedículos principais, né? A partir do momento que você vence esses pedículos, aí você vai rente à próstata e aí você vai preservando o que você puder, o que você conseguir. Então, assim, a grande vantagem da robótica é que você consegue ter uma articulação que a laparoscopia ela não te permite, né? Então, você consegue vir de forma retrógrada bem eficiente, né? A laparoscopia, às vezes, você pode ter uma dificuldade nisso. Então, aqui eu vou bem rente, vou soltando. Então, eu vou tateando medial, lateral esquerdo, lateral direito, vou puxando, então eu vou descendo. E, às vezes, na robótica, você consegue inverter essa câmera e você vai até a uretra pelo acesso posterior, né? Então, isso já te dá um tempo muito grande, né? Mas, na laparoscopia, você também consegue definir um pouquinho tudo isso. Então, você vê que aqui a gente já ganhou boa parte da próstata, a gente está bem próximo do ápice, né? Então, aqui eu não tinha aberto muito bem, tá vendo? A endopélvica, agora que eu vou abrir um pouquinho melhor. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu já estou chegando ali no ápice e na uretra. Daqui a pouquinho já é possível identificar a uretra. Então, soltando ali a musculatura pélvica. Já consegui enxergar um pouquinho da uretra. Aqui eu vou abrir já um pouco, já soltei bem o ápice, então eu vou partir aqui para cima. Geralmente você costuma ir de energia, João? O que você tem utilizado para acessar o ápice aqui? Ultimamente eu tenho usado energia, e depois que eu solto todo o feixe, né? E eu vou comendo, na verdade, um de cada lado, né? E eu deixo geralmente só o meio ali para o final, porque eu acho que se entrar no meio logo direto, eu acho que tem uma grande chance de você não conseguir preservar ali o plexo. Então eu vou rodando a próstata, vou dissecando de um lado, depois rodo de novo e vou dissecando do outro e deixo só no meio, né? Uhum. E realmente eu gosto de usar o Harmonic aí, então a gente usa o Harmonic Serve, que ele tem um botão verde que ele te dá um poder de hemostasia um pouco maior, né? Então, você devagarinho consegue ir preservando ali e não vai sangrando nada, né? Mas se você não tem pinça de energia, você pode ir com o hook tranquilamente, ou então até com a tesoura. Você vai tranquilo, né? O que não pode ter é pressa aí nessa parte. Se for cortando, se for tentando cortar de uma vez, isso aí vai sangrar, né? Com certeza. Outro ponto que eu sempre venho conversando com os residentes, assim, lembrar que o ápice da próstata ele tem algumas variações anatômicas, né? Algumas anomalias. Então, a maioria dos ápices ele tem um contorno conforme a face anterior da próstata. Mas existem próstatas que às vezes têm o ápice um pouquinho se insinuando posterior à uretra. Então, a gente precisa ter esse cuidado, como o João falou, depois de estar tudo solto, roda a próstata um pouquinho para cá, um pouco para lá, para você conseguir enxergar onde vai esse ápice. Porque na maioria das vezes a gente acaba sendo afoito aqui na hora de tentar cortar a uretra, eu quero arrancar, tirar a próstata rápido, e aí você pode entrar no ápice e deixar margem, né? Então, essa girada 180 graus anti-horário, 180 graus horário, para você enxergar o que está acontecendo ali por trás, é muito importante para você entrar no plano certinho e não entrar no ápice da próstata, porque tem algumas próstatas que se insinuam, né, um pouco mais posterior, e nessa hora de você ficar um pouquinho mais afoito, você pode entrar e deixar um pouco do ápice da próstata ali.
Então, ó, vai devagar, vai cortando com calma, olha um pouquinho para um lado, palpa, gira a próstata para cá, vê onde está o ápice dela. E aí você vai cortando e vai tracionando. Ó, gira para um lado, gira para o outro. O cuidado que a gente tem que ter aqui, às vezes, você não soltando o ápice adequadamente, você pode estar correndo o risco de estar trazendo o reto junto, né? Então, nesse ponto aqui, uma vez já soltando a próstata, eu venho bem rente à próstata. Nesse caso, a gente não conseguiu soltar adequadamente antes, mas aí você vem de um lado para o outro, vem tracionando, vem rente à próstata, para que você também não pegue e não puxe o plexo. Porque às vezes você, numa dessa tração, você corta, você pega todo o plexo aqui e você perde a sua neuropreservação. Eu acho que uma dica importante, atleta, que está no vídeo é realmente o papel do auxiliar aí, né, com o aspirador, protegendo o reto, afastando, fazendo aí a contratração, né? Manobra de borracheiro você costuma fazer? Não costumo fazer manobra de borracheiro, eu faço apenas um toque retal, mesmo que não tenha nenhuma suspeita de lesão retal, eu sempre prefiro fazer um toque para dormir tranquilo, né? Sempre. Aqui agora é um ponto interessante que eu gosto de fazer, por exemplo, aí eu acho que o cirurgião laparoscópico ele tem que trabalhar com as duas mãos, ele tem que ser destro, eu tenho que usar as duas mãos. Então, esse ponto lá embaixo, às 6 horas na bexiga, eu passo geralmente com os meus portais mais baixos. Vocês estão vendo que aqui eu coloquei minha mão direita no portal mais baixo à direita, para que eu tenha um ângulo de ação melhor. E com isso eu consigo usar todos os trocárteres. E eu consigo entrar em angulações, eu tenho graus de liberdade que me permitem entrar em angulações que às vezes eu tenho dificuldade pelos trocáteres mais altos. Então aqui eu estou com a mão direita no trocáter da crista ilíaca direita, tá vendo? Ó? Que fio é esse que você está usando, Anacleto? Isso aí, cara, é o farpado, é o... Acho que o Veloc, Stratafix, eu não lembro agora. Acho que é o fio que a gente usava na robótica, que tinha lá. Acabei pegando lá. Acho que é o Veloc. O Veloc, né? Ó, e entrando na crista ilíaca, eu consigo fazer o movimento de punho, que eu saio ali exatamente às 6 horas. Então, eu uso muito, nessas primeiras passadas de fio, os trocáteres, as funções mais baixas, as funções da crista ilíaca antero-superior direita e esquerda, porque eu consigo uma angulação que habitualmente eu não conseguiria nas funções mais altas. E você vê que na hora que você entra e faz o giro, a agulha sai ali na posição que habitualmente eu gostaria. Então, eu consigo fazer um posterior. Na laparoscopia, eu não tenho feito muito esses pontos esse reforço posterior, pontos de roupa. Você tem feito isso, João? Na laparoscopia? Não, depois que eu saí de Barretos, eu não tenho feito não. Lá a gente fazia de rotina, a gente usava o Veloc 3.0, né? Uhum. A gente fazia de rotina. No pós-operatório, eu sinceramente eu não via muito diferença, nem na potência precoce, né? Alguns pacientes queixavam um pouco de tenesmo e no meu dia a dia aqui fora eu não tenho feito. Eu geralmente eu gosto muito do fio quill, né? Uhum. Eu acho que a agulha do quill é uma agulha um pouco mais robusta do que a agulha do Stratafix, eu tenho uma preferência, mas pode ser feito, né, também com Stratafix ou então com Veloc, né? Mas não tenho feito nenhum reforço posterior, eu já vou direto, enfim, se eu consigo preservar bem o colo, eu já vou ali para a anastomose posterior e faço aquela técnica clássica lá de Van Beethoven, né? E assim, sai muito bem, não tenho tido nenhum tipo de complicação com isso, né? E assim, eu não sei se os residentes estão percebendo, toda hora eu estou mudando a minha mão direita. Vocês conseguiram perceber isso? A minha mão direita, ou seja, o meu porta-agulha direito, às vezes está aqui à esquerda, às vezes está lá à direita. Não sei se vocês conseguem perceber isso.
Ó, minha mão direita agora veio aqui para a direita de novo da ótica. Conseguiram perceber isso? Então, eu uso todos esses portais que a gente tem para conseguir a melhor angulação possível para que eu possa passar os pontos. Tá? E outra coisa importante, você vê que um campo sequinho, sem sangramento, isso faz toda a diferença, né? As doutoras Marinas aspirando lá, frenético, não deixava nada sangrar. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. Ó, você vê que eu mudei a mão de novo? Passei a minha mão aqui para o lado direito, porque eu achei que a angulação aqui ficaria melhor para eu passar esse ponto aqui às 9 horas. Anacleto, deixa eu fazer uma pergunta. Lá no início, eu não vi você cortando o bulbo prostático. Acho que você não cortou. Ele está preservado, não é isso ou não? Eu desinseri um pouquinho só, Paulo. Porque antes de passar o ponto, não sei se você percebeu, eu desinseri os dois um pouquinho, mas muito pouco. Porque a uretra, ela está bem fixa, porque quando a gente solta, a gente acaba tendo... A uretra fica muito posterior, fica numa angulação. Isso, angulada para baixo, isso. Eu solto muito pouco ou quase nada, cara. Aí, a gente vendo o teu plexo ali, dá para ver que há uma preservação ali do bulbo prostático. Eu acho que isso facilita. E eu acho que isso é uma questão muito importante em relação à continência precoce, né? Sim. E assim, facilita também a sua dissecção, facilita agora na hora de dar o ponto, a uretra fica melhor posicionada, né? Eu acho que isso aí é uma das etapas que traz mais dificuldade para quem está começando, né? Se trabalhar aí com as duas mãos, né? Fazer um bom posicionamento das agulhas, né? Fazer um bom ângulo de ataque, né? E o mais importante, às vezes, também ter o fio, né? O fio realmente farpado, ele ajuda bastante, mantém a paciência. Ajuda muito. E realmente a gente vê que reduz o tempo cirúrgico e deixa uma anastomose bem segura, né? Sim. Assim, a grande preocupação que eu tenho, que eu falo com todos os residentes, inclusive na cirurgia aberta, são os primeiros pontos ali posteriores, às 6 horas. Porque se você deixa aquele ponto frouxo e tal, ali você vai ter problema. Porque depois que você passa todo esse chuleio, aquela parte do fio, ele não vai correr muito bem. Então, você pode perder a sua anastomose ali, ou ter vazamento, ou então, na hora de passar sonda, você pode ter dificuldade por causa disso. E o fio farpado, quando você faz e vem ajustando, ele trava bem o tecido, ele consegue segurar bem. Então, você consegue fazer uma boa anastomose. Aqui a gente percebe que ficou um pedacinho. Então, eu fiz uma raquete, né? Aquele colo que ficou um pouquinho maior. Eu não me preocupo em fazer reconstrução, tá? Isso aí eu vinha conversando, inclusive, muito com o Aníbal. Ele me convenceu. Eu falei, cara, eu não tenho feito isso. Eu faço essa raquete aqui há alguns anos. E os resultados são muito semelhantes a quem faz essa reconstrução. E realmente eu tenho percebido também isso. Então, não tenho visto uma grande diferença. E, tecnicamente, você vê que acaba ficando mais fácil de você fazer essa reconstrução final. Às vezes, quando o fio, nesse caso, o fio vai ficar um pouquinho mais curto, a agulha não é ideal para você mexer na bexiga, aí vocês vão ver que eu vou trocar de fio, vou pegar um caprofio, com uma agulha um pouco maior, agulha de 25, essa agulha aí é de 17, tá? Ó, você vê que ficou um pouquinho aberto aqui, mas eu consegui fazer a anastomose lá. Então, olha a minha mão onde foi. Fui na crista ilíaca à direita, para que eu consiga entrar numa angulação, praticamente aqui é meio-dia. Eu entro e meu ponto sai aqui, ó, 11 horas, próximo ao meio-dia. Esse aqui até que saiu um pouquinho mais lateral. Então, ali eu completei os 360 graus, né? Então, retiro a agulha, dá um pontinho para fechar ali a anastomose, mas vocês percebem que ainda ficou
uma parte da bexiga aberta aqui. E aí eu vou fechar, então, a raquete. Acabo de fechar aquela parte da bexiga que ficou aberta aqui ainda. Então, como a agulha aqui para a bexiga, ela fica muito pequena. A agulha de 17 ela não é muito boa, porque a musculatura da bexiga não te permite. Aí aqui eu desisti, perdi a paciência, falei, chega, não estou aguentando mais não. Me dá um outro fio aí. E como é um fio farpado, né, você pode optar, às vezes, por ancorar, mas geralmente eu não gosto só de ancorar. Aqui eu peguei um pouquinho mais, parei, peguei um outro fio, um caprofio, com agulha maior, fiz um X aqui, né? Fechei a raquete e depois eu vou finalizar com aquele, o Stratafix ali. Finalizou. Vamos fazer o teste. Enche a bexiga. E por sorte, João, dessa vez não vazou nada. Por sorte, pura sorte. E é isso. Agora, eu queria escutar os depoimentos das doutoras Marinas. O que vocês acharam desse tipo de cirurgia? Você acha que é uma cirurgia tranquila de se fazer? O que passou pela cabeça de vocês ali no momento da cirurgia? A gente fez essa cirurgia quando? Foi... Tem uns... Foi antes da pandemia, não foi? Foi durante. Foi durante, né? E aí? Depoimento de vocês. Sejam bem honestas. Fala aí, filha. Se vocês acham que é uma cirurgia tranquila de se fazer, óbvio que não, né? Mas assim, o que mais impactou vocês ali na hora de fazer? Fala, amiga. Para mim, é a anastomose. Eu acho que é o ponto mais difícil. Sem dúvida. E a vesícula também, eu acho bem difícil. Anatomia para vocês é uma anatomia, uma visão assim que vocês já estão habituadas, já estão começando a treinar os olhos de vocês. Bem que vocês entram muito na cirurgia robótica, né? Então, eu acho que isso facilitou bastante. A gente já tinha a visão um pouquinho treinada por ter entrado em várias prostatectomias robóticas. Então, isso ajudou muito, Porque às vezes a gente tem aquela ideia, né? Eu faço muito bem a cirurgia aberta, mas quando vai fazer laparoscópica robótica, o cérebro ainda não está treinado, né? Então, é outra coisa. Anacleto, eu queria te fazer uma pergunta. Eu imagino, né? Eu tive a oportunidade de fazer poucas, né? Mas o momento da anastomose é o momento mais difícil da laparoscópica. Eu não sei se é essa a sua percepção. Vou te falar que mais não. O João também, você vai falar que é mais difícil, João? Você acha que é o mais difícil a anastomose ou não? Não, eu acho que é de uns passos mais fáceis, né? A partir do momento que você está bem treinado, já habituado a trabalhar com as duas mãos. Eu acho que hoje em dia, assim, a parte mais difícil eu acho que é sempre a preservação, porque é uma caixinha de surpresa, né?
Às vezes você pega uma próstata mais aderida, alguma prostatite, você tem dificuldade de fazer uma boa dissecção ali, uma boa liberação. Para mim, hoje, é sempre um desafio. Apesar de a gente ter ali, fazer sempre a mesma cirurgia, a gente, assim, de vez em quando encontra algumas surpresas, né? E aí, assim, com o fio farpado, isso facilitou muito a nossa vida com a anastomose, né? Antigamente fazia com caprofio ou então PDS, toda hora tinha que ficar ali tracionando para não deixar afrouxar, e o fio farpado melhorou muito aí a nossa vida, né? Uma coisa que eu sempre falo para os alunos na pós-graduação, para vocês, a anastomose é fácil fazer, gente. É muito fácil. O problema são vocês que não treinam. Vocês não treinam caixa preta, vocês não treinam ponto. Aí vocês vão ter dificuldade em qualquer situação, né? Então, o ponto, a sutura, ela não é difícil, né? Acho que o difícil é exatamente isso, você entrar no plano, conseguir enxergar, fazer uma preservação, você vai ver uma próstata que foi irradiada ou uma outra complicação infecciosa, isso acaba sendo um pouquinho mais difícil, tecnicamente falando, né? Mas a anastomose, depois que você já tirou, está tranquilo, é só dar ponto, é só isso. Então, aí cada um vai usar suas ferramentas. Por exemplo, que eu fui mostrando para vocês. Eu uso os diversos portais para entrar com a minha mão direita aqui no portal esquerdo, no portal direita, lá embaixo, de acordo com o ângulo que eu quero entrar. Ou seja, hoje, se eu entrar com a minha mão um pouquinho mais baixo, eu consigo entrar às 6 horas e sair no ângulo que eu não perco a agulha ali. Mas isso é treino, não tem jeito. Então, assim, como é que você quer ser um campeão de tênis em Roland Garros se você não treina? Não adianta. Então, assim, é muito simples, é treino. Tem que treinar. Se não treinar, a coisa não vai acontecer. Aí vocês vão agarrar na anastomose. E o João vai concordar comigo. A anastomose hoje, nossa senhora, é a coisa mais simples que tem. Não tem segredo, não tem segredo. Anacleto, a outra pergunta para você e para o João, se vocês já fizeram essa técnica de preservação da endopélvica, se é factível e se vale a pena na laparoscópica investir nessa questão, entendeu? E para o Anacleto, principalmente, porque o Anacleto ele opera muito bem, tanto robótica quanto laparoscópica. Se o aprendizado da laparoscópica é mais a questão anatômica, porque a cirurgia, as habilidades, vamos dizer assim, manuais, me parecem ser diferentes. Pelo menos essa é a minha percepção. Uma coisa é robô, outra coisa é laparoscopia, a sensação tátil. Enfim, agora a anatomia, realmente o aprendizado para mim foi muito grande. Eu queria saber se você acha que vale a pena investir nessa questão na laparoscópica, na preservação da endopélvica, e para você, como é que foi essa transição? Se valeu muito a pena e se você acha que é um passo que todo mundo precisa dar para chegar lá na robótica mais à frente. Paulo, assim, cara, a laparoscopia me ajudou muito. Tanto é que a minha migração para o robô foi muito rápida, minha curva foi muito rápida, né? Então, assim, no meu caso, a laparoscopia me ajudou imensamente, principalmente por questão de dissecção, como dissecar, anatomia. Então, isso facilitou muito, né? A ponto de eu conseguir enxergar. A única coisa que eu lembro até hoje, foi a primeira robótica que eu fui fazer, uma coisa interessante, que toda vez que eu aproximava o robô, as estruturas ficavam enormes. Então, eu lembro até o Felipe Lotti, né? Ele assim, Anacleto, você está dissecando a uretra. Eu falei, tô, não, mas ela é mais lateral. Então, eu estava dissecando aqui, achando que a uretra fosse desse tamanhozinho, mas, na verdade, ela estava enorme na minha cara. Então, essa primeira cirurgia foi muito engraçada, né? Porque ele falou, não, mais lateral, mais lateral, mais lateral. E depois, quando eu afastava, eu estava toda hora, chegava a cara e afastava, chegava e afastava, porque toda vez que você chega com o robô, aquilo magnifica e dá um zoom enorme. Então, as estruturas ficam enormes na sua cara. E a laparoscopia, não, você aproxima, ela mantém aquela proporção. Então, até eu habituar com essa foi a minha maior dificuldade. Mas depois que eu me habituei com isso, ou seja, eu só utilizei das ferramentas ali de articulação e tal, que sem sombra de dúvida o robô é maravilhoso, né? Facilita muito. Mas é aquela história, cara, é treino, né? Agora, com relação à face endopélvica, eu tenho começado a fazer, né, tenho feito com preservação da endopélvica na laparoscopia, é factível sim, tá? Dá um trabalho um pouquinho maior, mas é factível.
E eu tenho visto aí as pessoas que trafegam na prostatectomia laparoscópica aqui no Brasil e mundo, eles já não estão abrindo a endopélvica não, cara. Já tem ido direto também. Ou seja, eu acho que uma das grandes vantagens do robô que a gente foi da cirurgia aberta para o robô, a gente começou a estudar anatomia de novo, a gente começou a desenvolver técnicas para o robô, depois a gente utilizou essas técnicas na cirurgia aberta, na laparoscópica, então o robô ajudou muito nisso, né? Porque a gente começou a refazer essa cirurgia com maior preservação de complexo anterior, posterior, né? Neuropreservação, e é factível, né? Só que a gente precisa ter material. Na laparoscopia a gente precisa ter muito material. Então, se você tem uma pinça adequada, se você tem uma energia adequada, você consegue fazer sim. Mas para quem está começando, eu aconselho abrir a endopélvica, passar aquele pontinho que a gente passa, porque se você arruma um sangramento um pouquinho maior ali, pode atrapalhar teu campo, você pode perder planos, e aí a coisa pode sair completamente do controle. Tá? Mas é factível. Aí eu concordo com o professor Anacleto. Eu acho que para quem está começando, para quem está no começo da curva, eu acho que realmente tem que abrir a face endopélvica, tem que dar o ponto ali na dorsal. Isso ajuda bastante a você ter uma boa tração e mobilização ali da próstata. Eu, particularmente, não tenho aberto margem. Nos meus últimos 50 casos, não tenho aberto endopélvica e tenho feito a técnica semelhante ali do robô, né? Você realmente preservando a face endopélvica, fazendo uma mínima dissecção apical, né? E preservando todo ali o plexo dorsal, né? É uma cirurgia mais difícil, sangra um pouquinho mais, mas eu acho que vai muito bem na parte da continência quanto na parte da potência, né? Mas é isso aí, para quem está começando, eu acho que tem que selecionar bem os casos e tem que fazer o arroz com feijão, né? Fazer mais simples, aí a partir do momento que você tiver mais habilidade, tiver mais confiança, aí você vai partindo para uma técnica um pouco mais desafiadora. Eu posso até dar um conselho para vocês que estão começando. A partir do momento que a anastomose já não for mais um problema na sua vida, aí você pode não abrir mais a endopélvica. Acho que você já está liberado para se aventurar de outras formas. Fazendo essa correção, porque a anastomose, isso na cirurgia aberta também. Primeiro, o próprio residente, primeiro ele faz sem sangrar, depois, na laparoscópica minimamente invasiva, a anastomose é o problema inicial, como as meninas falaram. Mas, no final, quando você vai refinar a sua técnica, sem dúvida, é o que vocês falaram, preservação nervosa, questão de margem, acertar o plano. Enfim, foi o que você falou. A anastomose é o primeiro problema, mas não é o último, né? Fica depois outras questões mais complexas. Anacleto e João, em relação a esse assunto que a gente estava falando agora sobre não abrir a face, né? Na cirurgia robótica tem alguns trabalhos aí fazendo comparação, principalmente com o grupo do Dr. Patel. Agora, tem algum trabalho dentro da laparoscopia comparando resultados funcionais em relação a abrir ou não abrir a face endopélvica? E complementando na experiência de vocês veem alguma diferença em relação à continência precoce? Ou não? Todo seu, João. Eu, particularmente, eu ainda desconheço um trabalho em relação à laparoscópica. Eu acredito firmemente que realmente a face endopélvica ali, assim, apesar de a gente saber que todo esse mecanismo esfincteriano é muito complexo, então existe cheio de controvérsia em relação à levada ali. Realmente eu acho que dá uma sustentação maior ali em relação à bexiga ali, à anastomose. Então, e na prática diária eu tenho observado que os pacientes ficado mais continentes, você não abrindo ali a face endopélvica. Mas no final de tudo, fica tudo igual, né? Então, assim, no final dos 12 meses, todo mundo praticamente com a mesma taxa de quem abriu, quem não abriu. Geralmente eu tenho a tendência em abrir se a cirurgia está um pouco mais difícil, ou então quando eu não vou preservar, né? Aí eu consigo, eu abro bem a endopélvica para ver onde vai o feixe, e aí eu vou ligando sem realmente preservar. Mas eu, particularmente, depois que eu mudei um pouco mais a minha técnica, as minhas taxas de continência têm melhorado. Não sei a opinião do professor Anacleto, né? Em relação a isso. E em relação ao tamanho da próstata, vocês acham que também o volume, a próstata de maior volume, eu acho que na cirurgia robótica a gente percebe isso, às vezes é mais difícil também não abrir a face, não? Por causa do controle. Sem dúvida nenhuma. Você tem uma próstata muito grande, né? Realmente ali
difícil, né? Ali o espaço torna-se uma cirurgia mais desafiadora, né? E essas próstatas, às vezes, que se insinuam além da face endopélvica, quando você tenta preservar, às vezes a uretra fica muito caudal e isso pode dificultar a sua anastomose. Então, por robô, acaba ficando mais fácil, mas às vezes por laparoscopia não. Então, já tive algumas situações que eu tentei preservar, a uretra retraiu um pouquinho mais, estava tendo um pouquinho de dificuldade, eu acabei, depois de retirado a próstata, abrindo um pouquinho mais a endopélvica só para conseguir enxergar melhor a uretra ali na anastomose, né? Mas essas próstatas volumosas, cara, habitualmente, assim, próstatas acima de 80, 90 gramas, cara, dependendo da situação, boa parte delas eu abro endopélvica. Beleza. Alguma pergunta aí? Os residentes estão quietinhos, né? Sabem tudo. Fala, Paulo. Não, antes de terminar, não sei se o Fernando vai finalizar, a gente já está no horário, a gente sempre respeita esse limite aí para não ficar cansativo para todos, até para vocês que apresentaram. Na semana que vem, a gente vai ter uma reunião com apoio da AstraZeneca, que vai estar presente o professor Ronaldo Damião. Vamos convidar todo mundo, o João também, se quiser fazer parte do grupo, aí a gente adiciona, o Anacleto também. Eu vou falar sobre o papel da hormonioterapia no câncer de próstata localizado e o Fernando, recorrência bioquímica pós-prostatectomia radical, e com a abertura do professor Ronaldo Damião, todos os residentes, presença... Estão convidados, né? Compulsória. Todo mundo de gravatinha compulsória e câmera ligada, porque o professor Damião vai abrir e, enfim, é um convite. Convite compulsório. E para o pessoal aí que está participando... A gente vai distribuir o link, né, para o João também mandar aí para o grupo dele lá em São Paulo. Né? Gente, muita gente que está participando aqui também. A gente viu. Não, João, esse pessoal que está hoje aí, obrigado aí pela participação na nossa reunião. E fica aberto, tá? Essa reunião acontece todas as terças-feiras e essa reunião está aberta. Eu vou começar a te enviar o link aí todas as semanas e você pode repassar aí, o Anacleto a mesma coisa, tá? Que essa reunião está aberta. Então, para finalizar, Anacleto, queria agradecer por você disponibilizar o seu tempo aí para participar da nossa reunião, parabenizar a você e as meninas, as duas Marinas, Marina Rapires e Marina Morlulo, né? E fazer só alguns comentários em relação à laparoscopia, né? Que hoje em dia a gente não vê muito se falar em laparoscopia, principalmente nas principais revistas internacionais, né? Que a gente acaba utilizando como base mais o Journal e a European Urology, né? E em grandes centros americanos e grandes centros europeus, com a questão financeira muito elevada e alta tecnologia, a gente acaba não lendo muito sobre laparoscopia, mas uma aula como essa que você deu hoje mostra que a laparoscopia está viva e está muito viva, né? Não só em pequenos centros, mas, por exemplo, o João, que está em São Paulo, né, a maior capital do país, realizando a laparoscopia com muita recorrência, o próprio Anacleto aqui no Rio e em Juiz de Fora, né? E essa aula eu achei muito boa, não só para a gente, mas assim, principalmente para os residentes, né, que, por exemplo, vão até para centros menores, onde não tem disponibilidade do robô, e pode aí replicar, né, como o próprio Anacleto falou. O robô, ele acabou ajudando até a laparoscopia, né? Obviamente que quem já tinha experiência com a laparoscopia teve uma facilidade maior, principalmente, acho que até por conta da anatomia, né? De saber os planos corretos para entrar, né? E quando chegou com o robô, com a facilidade técnica do robô e tecnológica, acabou evoluindo mais rápido. Mas tem o papel contrário, né? Porque, como você mesmo falou, o robô a gente começou a ver coisas que não víamos antes, né? Detalhes anatômicos com mais nitidez, com mais detalhe, e então também teve esse papel reverso de observar as cirurgias robóticas e tentar replicar aquilo na laparoscopia. Então isso acabou levando a uma evolução também da laparoscopia, né?
E é isso, agradecer mais uma vez, Anacleto, João, muito obrigado. João foi nosso residente, já terminou a residência. Você era da turma de quem, João? Era do Edson? Isso, era a turma do Edson, Rômulo e o Helder, né? E Helder, é isso aí. Então, já tem um tempinho aí que o João terminou, foi para Barretos, tá fazendo uma excelente formação aí, já está formado e tá replicando aí tudo que ele aprendeu. Obrigado aí. Eu queria parabenizar, desculpa interromper, eu queria parabenizar o João pela dedicação que ele tem tido aí na urologia, na cirurgia minimamente invasiva. Uma pessoa muito dedicada e é muito gratificante a gente ver mais um expoente surgindo aí. Parabéns, João. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Eu estou aí à disposição sempre para poder ajudar, participar. E para mim, na verdade, é muito gratificante ver todos vocês aí que me ajudaram a minha formação e realmente poder contribuir de alguma forma, né, no compartilhamento com os residentes, né? Eu acho que a laparoscopia ainda tem um cenário muito importante aqui no Brasil, apesar de a gente ver a cirurgia robótica em plena expansão. Mas, assim, o Brasil é muito grande, realmente o acesso à tecnologia não é realmente igual para todo mundo, e se vê que mesmo aqui em São Paulo, né, a maioria dos hospitais ainda não tem robô, e realmente a gente costuma fazer muito laparoscopia, né? Mas é isso aí. Obrigado pelo convite, viu? À disposição, né? Isso aí, assim, gente. Só para os residentes, para os residentes, assim, é importante vocês terem essa noção. Hoje, eu tenho feito cirurgia laparoscópica, prostatectomia laparoscópica, mais fora do Rio do que aqui no Rio. Porque aqui no Rio a gente tem até o robô, então, mas tem outros lugares que não. Então, assim, o que eu tenho viajado para ajudar a colega fora a fazer essa cirurgia, vocês não têm noção, né? Então, tem muita gente fazendo, os pacientes eles procuram, então é mais uma ferramenta que você tem a oferecer ao seu paciente, tá? Então, acho que vale a pena vocês investirem sim, tá? Não perca essa oportunidade, não. Então é isso aí, gente. Vamos descansar um pouquinho, né? Obrigado a todos aí pela participação mais uma vez e boa noite a todos, boa semana. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite aí. Buenas noches. Buenas noches.